Glórias a Deus. Irmãos, eu preciso confessar algo para vocês. Deixa o pessoal acomodar. Eu quero confessar a você que talvez alguns já tenham percebido, mas acho que a maioria não. Mas é que eu sou canhoto. Sabem disso? Não? Tem mais canhotos aqui? Deixa eu ver. Henrique? Você é canhoto? Rubens? Gente, pode confessar. Eu estou confessando aqui em cima, você pode confessar embaixo. Tem mais canhotos em nosso meio? Não. Só 4. Apareceu mais um. A nossa Mariana. E ainda bem que nós estamos no Brasil, no século 21. Porque se nós estivéssemos em Israel, especificamente na tribo de Benjamim, nós estaríamos em desvantagem. A palavra do Senhor vai trazer a nós nessa noite algumas reflexões importantes sobre a estratégia da fraqueza. Existe um versículo que quando Paulo ora ao Senhor, em 2 Coríntios, capítulo 12, me parece. Olha para mim, por favor. 2 Coríntios 12, versículo 9. Quando o Senhor trata com Paulo acerca do espinho na carne, Paulo diz que orou o Senhor 3 vezes, mas o Senhor não agiu segundo a oração de Paulo. O Senhor disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo disse: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Queridos, vamos lá. Eu gostaria de te contar a história de um fato ocorrido em Juízes, no capítulo 3. Porque ele vai nos mostrar aspectos importantes e interessantes que nós podemos adaptar à nossa condição. A história de Eglon e Eude. Muito provavelmente você nunca ouviu esses nomes, a não ser que você tenha lido o Antigo Testamento no livro de Juízes. E mesmo que tenha lido, pode ser que tenha se esquecido. Mas por fato, eu vou contar essa história para vocês e a partir daí a gente vai buscando extrair alguns pontos preciosos para que o Senhor Deus possa falar conosco a partir dessa história. Israel, ele tinha, quando Israel se chegava ao Senhor, Deus levantava homens libertadores que pudessem tirá-los das mãos dos inimigos. Israel estava cercado de inimigos. Mas quando Israel, após um tempo de calmaria, um tempo de paz,
descuidava-se do caminho do Senhor, novamente Israel acabava sendo punido e sendo escravizado por um ou mais povos no seu entorno. E em Juízes 3, nós encontramos uma situação em que Israel desvia-se do caminho do Senhor e os moabitas possuíam um rei chamado Eglon. E este rei, ele, como característica física, ele era muito gordo, mas muito gordo. Pense em alguém, uma hipótese, porque o texto não trata nada acerca do peso dele, mas deve ser algo em torno de 160, 180 quilos. E por 18 anos, Eglon dominou sobre Israel, através, obviamente, de Moabe. Israel pagava seus impostos e servia a Moabe. Até que o povo se cansou, tal como das outras vezes, o povo se cansou de sofrer. E quando cansavam do sofrimento, eles apelavam a Deus e clamavam por libertação. Então Deus levantou Eude, da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim significa filhos da minha mão direita. E Eude, ele era canhoto. E o exército, ele era reconhecido, a sua fama estava no fato de haver guerreiros fortes, valorosos, com maestria no uso de armas com a mão direita. Só que ele era canhoto. Quando eu comecei a falar com vocês, brincando acerca de ser canhoto, na verdade, para nós hoje, essa característica é quase irrelevante, uma vez que com a mão esquerda você pode fazer qualquer coisa que a mão direita faça. Mas não ali. Havia um preconceito muito forte. E essa característica, que significava restrito na mão direita, havia restrição no uso da mão. Ou seja, faltava habilidade com a mão direita. E isso culturalmente era um fator de grande valor para o exército da tribo de Benjamim. Isso fazia parte da marca deles. Mas Deus levantou Eude. E ele foi quando pagar impostos, ele levou um presente para Eglon, o rei de Moabe. Ele entregou o presente e quando estava saindo, ele se voltou para o rei na sua câmara e disse: eu tenho um recado importante para você. Ele: calma, soldados, sai. Ele ficou sozinho com o rei. O rei o conduziu até uma câmara secreta. E então, apenas os dois, ele chegou-se ao rei e com a sua mão esquerda arrancou por baixo das suas vestes uma adaga com dois fios de 45 centímetros, quase 2 palmos meus, e cravou na barriga do rei Eglon. Como que esse homem, esse soldado, chegou armado nos aposentos do rei? Simples.
a vistoria que é feita quando todos os soldados são destros, as suas armas, tanto a espada quanto a adaga, uma espécie de faca. Quando escondido, obviamente colocaria do lado esquerdo, porque facilitaria o movimento, ou por cima, ou mesmo por baixo. Jamais colocaria do outro lado, do lado direito, porque é onde a mão forte opera. E como Eude era canhoto, ele colocou a arma do lado em que não seria vistoriado. Interessante, né? Então, quando ele sacou a arma, já saca em posição de ataque, com maestria, e matou o rei Herodo. Estavam apenas os dois. Ele então fechou as portas daquela câmara, saiu da tenda, da grande tenda, e correu pelas montanhas. Os soldados, esperando que o rei pudesse chamá-los, viu a porta da câmara fechada e disse: ele deve estar no banheiro. Estou atualizando, tá? Ele deve estar no banheiro, não vamos incomodar. E passou um tempo até que não é possível. E quando chegaram na câmara, depararam com ele no chão, morto. Eude já estava longe, subiu as montanhas e tocou o chofar, convocando as tribos para vencerem Moabe. O Senhor nos deu a vitória, era a sua palavra de comando. Os soldados se juntaram, fecharam o Rio Jordão, as passagens do Rio Jordão. Quando Moabe percebeu que o rei estava morto, os exércitos se levantaram, os generais, e vamos atrás. E morreram mais de 10 mil homens naquele dia. E a tribo de Israel, que estava escravizada por 18 anos, após esse dia, viveu 80 longos anos de paz. Até que Israel voltou novamente a rebelar-se contra o Senhor. É a partir dessa história que eu quero conversar com você. Eu quero trazer a você alguns pontos importantes. Primeiro, Deus não escolhe pessoas apesar das suas limitações, mas escolhe pessoas por causa das suas limitações. O segundo ponto: ao aceitar a sua identidade única e enfrentar batalhas no ambiente secreto, você alcança a paz que dura, e o tempo de paz que você terá é maior do que o tempo da dor que você sofreu. E o terceiro ponto: Deus, na sua soberania, Ele usa o fraco, Ele usa o inadequado, Ele usa pessoas limitadas para criar duas coisas: mobilização pública e cura na autoimagem. Vou explicar tudo isso. Mas vamos começar com Edom, o rei que morreu naquele dia. Ele era obeso, nada de gordofobia, viu? Mas se formos comparar teologicamente, podemos dizer que o excesso de peso representa situações de opressão, de pecado, aonde fica insuportável
conviver com esse estado de coisas. O povo de Israel não suportava mais o peso dos altos impostos que eram cobrados. Isso em decorrência de desobediência ao Senhor, que o próprio Deus nos entregou nas mãos do rei Agor. E, comparativamente, existem situações que nos são pesadas, situações que nos limitam, e o comportamento natural de muitas pessoas, quando se vê diante de situações difíceis, quando se vê oprimido por situações de momento, alguns se vitimizam em busca de apoio, de maneira que sejam aceitos no seu comportamento vitimista, mas esse comportamento não pertence ao povo de Deus. Outras pessoas não aceitam esse tipo de situação e se rebelam contra essa situação. Mas eu diria que dessas duas coisas existe uma terceira mais apropriada, existe uma postura mais adequada para se tomar em situações como essa. Por 18 anos o povo de Israel foi oprimido pelos moabitas. E para que houvesse libertação, não foi usado um modo convencional, não foi usado uma maneira natural, não foi uma guerra de exércitos que fez com que a vitória viesse para Israel. Assim como muitas vezes nós nos rebelamos e nos indignamos com algumas situações e partimos para cima para buscar resolver. E às vezes, se comparar isso com uma luta física, por exemplo, partimos para cima e socamos o peito do adversário. Quando na verdade, muitas vezes, a nossa vitória vem da nossa vulnerabilidade. Por que Eume foi um cara certo, chamado e escolhido por Deus, para dar início àquela vitória? Eliminando o rei, porque se você corta a cabeça, o corpo se dispersa, o corpo fica desorientado, porque deixa de receber a orientação. Se você mata o general em um campo de batalha, o comportamento mais natural do exército, cujo general foi morto em batalha, é recuar, para refazer as forças, para repensar as estratégias. E hoje, quando nós olhamos para as nossas limitações, as nossas dificuldades que nos impedem de prosperar em nossa vida, de desenvolvermos, de sermos aperfeiçoados, seja na espiritualidade, seja nos relacionamentos que nós temos, seja nas questões financeiras, profissionais, seja em toda e qualquer área que afete a nossa vida. Eu quero trazer a você hoje uma visão diferente para que nós possamos olhar para as nossas limitações com outros olhos e enxergarmos a funcionalidade, como funciona essa fraqueza que pode ser usada como estratégia para vencermos nossas batalhas, para sermos mais que vencedores e vitoriosos. Então eu conto com essa atenção que você está tendo agora até o final dessa ministração, para que isso possa encher o seu coração. Muitas pessoas passam mais do que 18 anos escravizados a uma dívida emocional. Pode ser que você tenha falhado com alguém no passado e não houve conserto. E pode ser uma coisa simples, mas grave também, como o fato de você ter uma dívida financeira com alguém, e talvez hoje seja uma dívida impagável, e você não tem acesso mais a essa pessoa. Isso se perdeu no tempo. Pode ser que essa dívida seja emocional, por ter falhado com alguém, quando alguém esperava que receber algo de você e você não correspondeu àquela expectativa.
E isso gerou uma frustração tanto no coração da pessoa quanto no seu coração. Isso se arrasta por anos e anos e anos. Pode ser que haja sentimentos que ainda prendem você às situações do passado. Pode ser medo. Pode ser traumas do passado. Há pessoas que têm um passado pesado, mas que mesmo na presença de Deus não conseguem libertar-se desse passado e não percebem o quanto está amarrado a essas questões passadas que bloqueiam. São como mãos que estão prendendo os calcanhares e puxando os calcanhares, impedindo que a pessoa possa caminhar com desenvoltura na sua vida em qualquer área. E eu quero dizer a você o seguinte: eu quero estimular você a buscar de Deus para que aquilo que você entende que é um fardo na sua vida, porque em verdade o peso de Edom hoje para nós seria um fardo que nós carregamos, e precisamos matar esse Edom. A gordura dele era tanta que aquela adaga, ela penetrou na barriga dele, de modo que a gordura se dobrou sobre a adaga, que nem o seu cabo pôde ser visto. Assim como muitas vezes, em situações que estão presentes na nossa vida, que mal nos damos conta, nós mal não conseguimos encontrar uma arma secreta, porque essa arma secreta está escondida em meio dessa gordura de situações e problemas e pensamentos que se dobraram diante da arma secreta e impedem que nós vejamos essa arma. E essa arma secreta está justamente no ponto de fraqueza, está justamente na sua vulnerabilidade. Mas como? Eu espero que você comece a entender acerca disso. Siúde, que era um canhoto vivendo num exército de destros, eu diria totalmente inadequado, totalmente fora do padrão. Eu não sei, você se sente fora do padrão em alguma coisa na sua vida? Você usa aquilo que está fora do padrão em você para atrair pena das pessoas? Você luta contra isso como se não existisse, ou finge não existir uma situação que tem bloqueado você, e você tenta tocar a vida, mesmo sabendo que existe algo e não se sente forte o suficiente, com coragem o suficiente para enfrentar esse erro. Queridos, vamos lá. O que pode ser essa espada? Essa adaga? Eu poderia te dar alguns exemplos meus. Vou te dar. E alguns vão poder testificar que isso é verdade, ou pelo menos em parte, a parte da experiência. A hipersensibilidade. Eu sou uma pessoa sensível. Você me acha sensível? Não no sentido que você pensou, mas eu sou uma pessoa que chora fácil. Você sabe disso. Eu descobri isso e fiquei um pouco incomodado, né? Porque eu vejo pessoas chorando e eu entro, a minha alma entra na história, eu entro nas razões, eu consigo sentir os motivos, eu sinto a dor, mesmo no filme. Ou quando eu converso com pessoas e faço atendimento em particular, pode perceber que várias vezes meus olhos enchem de lágrimas. E isso é uma fraqueza.
Não? Senão o pessoal não me zoava. Verdade. Só que eu descobri uma coisa muito interessante. Não que eu faça intencionalmente, mas eu percebi que eu consigo ser empático. Eu consigo, eu transmito uma empatia, e as pessoas se identificam comigo porque elas percebem que eu sinto a dor delas, que eu sinto o problema delas. Então, dessa forma, neste exemplo, eu estou te mostrando que eu consigo, eu conquisto um valor usando essa espada de vulnerabilidade através da emoção, gerando uma empatia com aqueles casos com os quais eu entro em contato. Estou compreendendo? E isso me faz aproximar das pessoas. Isso não me afasta, isso me aproxima. E muitas pessoas, elas reconhecem isso. E isso é um ganho. Isso presta atenção, aquilo que era uma desvantagem se tornou uma vantagem. Concorda? Sim ou não? Exatamente. É disso que eu estou falando. De você descobrir. Tem pessoas, por exemplo, que têm uma extrema introversão. O que é isso? Pessoa introvertida. Pessoas que têm dificuldade de conversar, de expressar de uma forma extrema. Tem pessoas que passaram por situações de abuso. Você já viu aquela história? Presta atenção. Claro que você já viu acerca disso, você conhece pessoas que passaram por esse processo. Aquela pessoa que se envolveu com drogas. Esse contexto de vida os derrotava. E essa pessoa encontrou Jesus Cristo, e ao encontrar Jesus, ela foi liberta do mundo das drogas. E o ministério dela passa a ser, de forma natural, aquilo que a envergonhava no passado, tornou-se agora a espada, a adaga, para que ele possa testificar da vida que ela agora tem em Cristo Jesus, que foi liberto por Jesus Cristo. E as experiências que essa pessoa teve no mundo das drogas, ele conhece a realidade daquelas pessoas com as quais ele conversa. Entendeu? E isso é válido para toda e qualquer situação. E o que deve acontecer? Eu preciso agilizar meu tempo. Muitas vezes nós oramos para Deus nos cure de uma situação que Ele quer usar na nossa vida a favor de outras pessoas. E quando nós ouvimos um testemunho impactante, isso inspira pessoas. Se ao invés de orar para que sejamos curados, que tal usarmos aquilo que temos, usarmos aquilo que somos, porque Deus cura enquanto nós usamos o que nós temos. Mas nós podemos olhar para nós mesmos e dizer que nós somos pequenos, tão fracos. Mas é justamente por isso que você recebeu um chamado. Quando você usa aquilo que você tem, isso se torna cura na sua própria vida e na vida de pessoas. Isso é algo que você tem que colocar no seu coração, trazendo um novo significado. Aquilo que estava te amarrando é o que vai te impulsionar a caminhar em Deus, em Cristo Jesus. Você observa que o próprio mundo e muitos cristãos, mesmo fora do cristianismo, você vai encontrar pessoas que nos constrangem o coração, porque é impossível que eles fizessem o que eles estão fazendo. Vemos vários vídeos acerca disso. Poderia citar, por exemplo, um vídeo de um servente de pedreiro que trabalha todos os dias e que não possui os braços, nenhum braço. Se você buscar isso na internet, você vai achar um jovem que carrega cimento em baldes aqui,
cai de cá, e não para os seus braços. Você vai encontrar exemplos e exemplos de pessoas que superaram as suas dificuldades, as suas deficiências, sejam físicas, sejam emocionais, e que são felizes com a vida que possuem. Então, meu ponto que eu quero deixar para você é o seguinte: eu não quero que você seja conformado. Não, isso não é conformismo. O primeiro passo para a mudança é você saber, conhecer e aceitar-se como você é, com o que você tem. Primeiro passo. É a partir do que você tem, a partir do que você é, que você vai começar a construir algo novo. Porque se você fica olhando para a sua dor, se você fica olhando para o seu passado, você não vai conseguir dar passos significativos que vão conduzir você a um estado de plenitude espiritual, de felicidade terrena. Por que não? Porque devemos sim ser felizes aqui. E ser feliz está muito relacionado com a questão da sua autoimagem. Pessoas que Deus usa, tirando das suas limitações, ou usando mesmo nas limitações, mesmo nos contextos difíceis. Quando eu me converti, eu e a mãe estávamos separados, vivendo uma dor da separação, a humilhação de ter não conseguido conduzir meu casamento, de ter fracassado no meu relacionamento. E ali o Senhor me chamou. E isso foi inspiração para muitas pessoas naquela época. Por quê? Porque eu não fiquei chorando, lamentando, eu não fui buscar uma outra esposa, eu busquei Deus, e Deus trouxe a minha esposa de volta. E o grande ponto espelhe-se nas fontes, olhe para as fontes, não para o recurso. Não é o que é visível, é o que está por trás daquilo que é visível. E pode ser que a gente está escondendo a arma secreta. Deixa eu dizer, Deus esconde a arma secreta debaixo das suas vestes. Assim como aquela adaga estava amarrada na coxa direita, quando não se esperava que alguém pudesse ter a sua adaga na coxa direita, porque todos amarram a adaga na coxa esquerda. Qual que é o seu diferencial? Qual que é o ponto diferente de você que hoje está sendo usado de uma forma negativa e que você se sente prejudicado? Mas que se você tiver a mentalidade de compreender que a sua condição, o seu estado, a sua situação é ponto de partida para o que Deus quer fazer, use o que você tem para que Deus faça na sua vida. Eude saiu dali, talvez apavorado, até passado no meio dos exércitos ali, saiu do acampamento e correu para as montanhas. Sabe qual é a grande vitória? E algo que não é usual, é a dedicação no quarto secreto. No quarto secreto, ele teve o grande embate da vida dele. É claro que o rei estava desarmado, ele estava sozinho com o rei era obeso, mas ele estava cercado pelo exército inimigo. No entorno daquela câmara, daquela tenda, o grande combate foi ali. Qual é o seu grande combate? Existe uma tenda, existe um quarto, existe um lugar onde você vai enfrentar o seu grande desafio. Sabe por quê? Primeiro, ele venceu a batalha na câmara do rei adversário. Depois ele subiu a montanha. E o chofar dele só foi ouvido porque ele disse: Deus está conosco. E ele só foi ouvido, sabe por quê? Porque ele tinha vencido na câmara do rei. Como é que nós vencemos na câmara do nosso rei? Orando. E quando nós oramos, nós subimos a montanha e podemos tocar o nosso chofar, falar aquilo que o Senhor Deus disse para fazermos e falarmos. E as pessoas ouvirão, atenderão ao chamado, e pessoas serão impactadas. Eu quero dizer a você, primeira coisa, para finalizar: pare de brigar com as suas limitações. Isso não significa continuar sendo limitado, não significa continuar sendo inadequado. Claro que não. Quando eu digo pare de brigar, use a sua energia para algo melhor.
Aceite. Aceite o que você é, como você é, o que você é. Essa é a sua realidade. Não adianta você brigar com ela. Mas você vai usar essa realidade para gerar transformação na sua vida e na vida das pessoas. E o detalhe: a nossa família, ela é impactada pelo que Deus faz em nós. Exatamente isso. Muitas vezes, nossas escolhas levam a um efeito dominó. Nossas escolhas edificam nossas casas. Nossas escolhas impactam as pessoas que convivem conosco. Então, quando você descobre o que fazer e age corretamente nas situações que se apresentam na sua vida, quando você enfrenta o seu ego e com mata, você pode correr nas montanhas e tocar o seu sofá. E pessoas vão ouvir a sua voz. A espada secreta, ela está na sua coxa direita, se você é canhoto. Use a arma que você tem. Aquilo que hoje pode ser vergonha, pode se tornar motivo de honra, de valorização e de glória de Deus na sua vida. Você precisa acreditar nisso. E para isso, o pequeno teste é: você está disposto a enfrentar o seu ego? Existe um fardo pesado que você carrega, talvez é um desafio. Você vai enfrentar esse ego? Faça isso em oração. Fortaleça-se em Deus. Porque a sua libertação vai impactar pessoas. A sua vitória vai impactar pessoas. E é assim que nós saímos dessa condição de limitado, de inadequado, de frágil para o que Deus tem para nós. E para finalizar, quantos anos Israel foi escravizado? Você recorda? 18. Quantos anos Israel viveu em paz após essa vitória? 80. Percebe a matemática? O tempo de paz em Deus é maior, muito maior do que o tempo de dor e de sofrimento. Mas você precisa vencer o seu ego. Amém? Vira a tua cabeça. Ou levante de pé, faça do seu jeito. Deus de poder e glória. Em nome de Jesus Cristo, Pai querido. Eude é um espelho improvável. Mas nós olhamos para a história dele agora, Pai, para a vitória que o Senhor concedeu a Israel através de Eude. E todos nós temos, ó Deus, situações em nossas vidas que trazem limitações. Todos nós temos, ó Deus, contextos que muitas vezes nós temos dificuldades de enfrentar. E nós queremos, ó Deus, entendemos a partir da história de Eude e de Eglon, que devemos enfrentar os nossos desafios, que devemos, ó Deus, buscar a vitória no quarto secreto, de maneira, Deus, que possamos transformar aquilo que envergonha, aquilo que dói. Senhor, que nós possamos transformar nossas dores, nossos medos, nossos traumas, nossos complexos, que sejam transformados como em arma secreta do Senhor, para alcançarmos pessoas, para que vidas, ó Deus, possam receber do Senhor, porque sabemos, ó Deus, que há um tempo de paz, depois que Eglon é vencido, e nós queremos obter essa vitória, Pai, cada um no seu particular, cada um na sua mente, no seu coração, ó Pai querido. Cada um deles sabe do Eglon que precisa vencer, e eu coloco cada um destes em suas mãos, envolve o teu Espírito, para que o Senhor possa despertá-los, para que eles possam levantar, para que eles possam se levantar, e o Senhor possa falar diretamente com eles, mostrando a Deus os pontos difíceis que precisam ser superados,
e que eles possam, Deus, recolher-se no quarto do Senhor, que eles possam orar ao Senhor, que eles possam compreender a si mesmos e entender, Deus, que foram escolhidos apesar das dificuldades, apesar das limitações, apesar dos problemas, apesar das dores, eles foram escolhidos, e o Senhor sabe disso. Por isso eu te peço, Deus, fortalecer cada um, Senhor, fortalecer cada um daqueles que cristão, para que possam olhar no espelho e enxergar, ó Deus, na história de hoje, uma referência, uma inspiração, para que possam vencer, ó Deus, como Eude venceu, e que Israel vai ser como Israel, foi beneficiado com essa libertação, que mais e mais pessoas, ó Deus, sejam libertos, ó Pai, por essas vitórias, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. Amém? Fique de pé, igreja. Vamos adorar o Senhor com essa canção. Aleluia.